Supremo Tribunal Federal decide essa tarde se aceita ou não o pedido de habeas corpus do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, que está preso há 21 dias na Superintendência da Polícia Federal. E nós vamos direto até o Supremo Tribunal Federal em Brasília, onde está a repórter Gabriela Valente. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Como é que vai ser o julgamento desse habeas corpus? Boa tarde, Ana Carolina. Primeiro, o relator do caso, o ministro Marco Aurélio Mello, vai ler o seu voto. Em seguida, o Procurador-Geral da República vai dar o seu parecer, que é contra a liberdade do governador afastado, José Roberto Arruda. Então, os advogados do governador vão poder falar. Em seguida, começa a votação. O último a votar é justamente o presidente do Supremo, Gilmar Mendes. Ana. Agora, Gabriela, o julgamento da liberdade de Arruda tem mobilizado a população de Brasília, como a gente tem visto, principalmente os estudantes. Qual é o clima por aí hoje, nesse momento? Olha, Ana, por enquanto ainda tá bem fraco aqui. Só uns 10 manifestantes estão ali na frente do Supremo, mas a chuva também atrapalhou um pouco. Esse julgamento foi adiado, ele estava marcado para o dia 25 de fevereiro e foi adiado justamente pelo pedido dos advogados do governador que queriam mais tempo para a defesa. Eles consideram a prisão ilegal porque não foi aprovada pela Câmara Legislativa. E ontem eles distribuíram a cada ministro aqui do Supremo uma carta do governador em que ele promete que não vai assumir o caso seja libertado. De Brasília, Gabriela Valente para o Em Cima da Hora. Obrigada, Gabriela, pelas informações. E o futuro político do governador afastado do Distrito Federal, José Roberto Arruda, também começa a ser decidido nesta quinta-feira. O plenário da Câmara Legislativa deve votar ainda hoje a primeira etapa do processo de impeachment do governador afastado. E nós vamos direto agora até a Câmara Distrital falar com a repórter Camila Bonfim. Oi, Camila, boa tarde para você. Como é que os advogados queriam, né, como a gente sabia, e a sessão foi adiada para mais tarde, é isso mesmo? É isso mesmo, Ana. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A sessão foi adiada para 6 da tarde e os deputados acabaram seguindo o argumento da defesa do governador afastado, José Roberto Arruda, que é preciso seguir um prazo de 48 horas entre a publicação do parecer, que pede o impeachment dele, e a votação, que é a primeira etapa do processo aqui na Câmara Distrital do plenário, essa etapa do plenário. Esse prazo é de 48 horas. Como a publicação do parecer foi na terça no fim da tarde, portanto, só hoje também no fim da tarde é que a votação vai acontecer. Foi o que entendeu a defesa de Arruda e também os deputados distritais há pouco. E a defesa de Arruda, além disso, conseguiu a primeira vitória e também conseguiu que o Supremo Tribunal Federal julgue antes a liberdade de Arruda, para só depois a Câmara Distrital falar sobre pedido de impeachment contra ele nessa primeira etapa no plenário da Câmara Distrital. Mas a defesa de Arruda quer mais. Quer, por exemplo, que a Câmara só julgue os pedidos de impeachment contra ele quando o Supremo Tribunal Federal resolver outra pendência, se realmente os suplentes podem trabalhar para votar apenas os pedidos de impeachment contra Arruda. Para a defesa dele, não existe meio deputado para votar um caso ou outro. Por enquanto, o Supremo ainda não decidiu sobre isso. E ainda falando sobre os suplentes que estão aqui porque os titulares do mandato foram impedidos de votar porque tem relação direta ou indireta com o escândalo político, um deles hoje não pôde votar, um suplente. É quem vai substituir Geraldo Naves, deputado preso nesse escândalo aí de tentativa de suborno para que uma testemunha desse depoimento a favor de Arruda. Apesar de preso, ele tem prazo de 30 dias para tentar uma liberdade e assim voltar direto para a Câmara. E por causa desse prazo, o suplente dele, o substituto, não pôde votar e ele pode tentar sair da cadeia em 30 dias e voltar a votar direto aqui na Câmara. De Brasília, Camila Bonfim para o Em Cima da Hora.